Olá, pessoal do Mabook Club. Vocês sabem que nós somos uma comunidade criativa ligada à arte, criatividade e empreendedorismo, né? Aqui no nosso canal do Mabook Club, a gente fala sobre livros com esses mesmos temas. A gente tem aqui uma playlist de mais de 170 vídeos com resenhas aqui no canal e são livros que são ligados à arte, à criatividade, ao empreendedorismo. Eu vou começar a fazer uma nova playlist que é essa aqui, se chama Leitura Comentada. Quer dizer, eu vou ler um livro aqui com vocês e vou comentar esses livros. Vocês vão ficar completamente à vontade de colocar seus comentários, falar, não acho nada disso, acho isso, concordo, ou tem uma referência para adicionar, porque aqui o que eu quero é o bate-papo. Essa é a primeira vez que eu faço, está sendo gravado, mas o intuito é que depois seja ao vivo e que o chat aqui do lado esteja aberto para você poder também interagir ou ler junto comigo, ao vivo mesmo, um livro. O primeiro livro de escolha vai ser esse aqui, A Arte do Impossível. Saia da zona de conforto, desenvolva habilidades e estimule a imaginação e seja extraordinário. Quero falar o porquê que foi escolhido esse livro aqui. A gente já leu vários livros aqui por canais, 170 vídeos, você já imagina, né, a quantidade. Já tivemos nosso clube do livro no Zoom, em que a gente leu vários livros sobre arte, incluindo aí A Grande Magia, da Elizabeth Gilbert, A Guerra da Arte, do Steven Pressfield, por exemplo, A Arte Cavalheiresca do Arqueiro Zen, Fernão Capelo Gaivota, a gente leu o Cartas a um Jovem Poeta, do Rilke, por exemplo, livros maravilhosos e ficou tudo registrado. Vou colocar o link aqui abaixo, quem quiser depois adquirir. Essa série do nosso Clube do Livro foram 6 livros, 6 meses e vários conteúdos extras aí para vocês. Resumo, entrevista com pessoas de mercado, encontro com o Clube do Livro e muito mais. Tá bom? Mas entrando no nosso papo, esse é o primeiro que a gente vai fazer, por isso que eu estou me estendendo aqui um pouco na minha fala. Por que esse livro? Um dos livros que mais me chamou a atenção na vida e mais mudou o meu mindset, sabe, de pensamento para o futuro, de novas tendências e tudo mais, foi um livro chamado Abundância, do mesmo autor. Ele é autor de Abundância e autor de Bold, Oportunidades Exponenciais. É um cara que é top of mind, que é tipo assim, um cara que é muito cabeçudo, pensa demais, é muito inteligente e traz sempre tendências de futuro, que é um tema que eu gosto muito e que conecta muito com nossa comunidade criativa aqui, né? E se estamos falando sobre arte, se estamos falando de novas tendências, a gente vê que a arte, a escrita, a música, né, a pintura é a primeira a ser impactada, né, com as novas tecnologias. Você viu aí o Napster, você viu aí agora as inteligências artificiais já fazendo vídeos, imagens, né, e ela faz a disrupção desse mercado, por isso que é bom estar sempre atualizado. Agora, o que me chamou muita atenção aqui, quando eu vou ler um livro, vocês sabem, porque a gente tem um curso chamado Leitor Supremo, em que a gente fala como ler, como fazer curadoria, como fazer as anotações, como depois tirar do papel, né, e colocar, implementar na sua vida real. Mas quando eu fui pegar o livro e entender por que eu queria, né, ler e tal, eu comecei a ficar impressionada, né? Uma das coisas que eu faço é a Arte do Impossível, começar a entender como é que ele responde ao título, né? E aí, entrando aqui, vendo o índice, algumas coisas me chamaram a atenção, que eu acho que para você também vai ser legal. Olha, aqui tem motivação, aprendizado, né? E aqui tem um negócio, um capítulo chamado O ROI da Leitura. ROI é Return of Investment. Então, quer dizer, é o retorno pelo investimento. É o que os empresários querem, né? Eles colocam X num business, né? Investem, e eles querem saber qual vai ser o ROI. Quanto daquilo vai voltar? Mas aqui fala o ROI da leitura. Então, achei muito interessante pra gente. Aí, outro, né? A ferocidade de um hábito. Poxa, me chamou a atenção, né?
E aí, a habilidade da habilidade, também outro capítulo que me chamou muito a atenção. Agora teve um aqui que é parte da criatividade e outra parte do fluxo, a ciência do fluxo, o gatilho do fluxo, o decodificador secreto, o fluxo da criatividade. Quando eu li esses capítulos, eu falei, cara, me pegou. Aqui a gente está falando de arte, a gente está falando de leitura, a gente está falando de criatividade. Acabou, é esse livro. Isso me fez decidir por esse livro. Eu espero que você goste dessa leitura que a gente vai começar no dia de hoje. Vamos lá? Eu sempre deixo um marcador, aqui minha sobrinha fez para mim, deixou na sua última viagem aqui, que ela veio ao Brasil, eu sempre coloco um marcador emocional, para sempre me conectar ao livro. Eu quero abrir para ver o coraçãozinho que ela deixou para mim, né, que não mora aqui no Brasil. Então, sugiro vocês também terem um marcador de coração, quentinho, né? Então, vamos lá. Para minha mãe e para o meu pai, a gente vê que esse livro, ele deixa eu ver aqui, de 2022, é um livro relativamente novo, né? Aqui é lançado, porque ele tem muitos livros, né? Já um pouco mais antigos. Vamos lá. Introdução. Uma fórmula para o impossível. Inovação extrema. Este livro aborda o que é preciso para fazer o impossível. Em um sentido muito real, é um manual prático para pessoas não práticas. Olha aí. Ele foi feito de maneira específica para aqueles que têm padrões completamente despropositados a respeito do propósito, desempenho e expectativas totalmente absurdas em relação à vida. É você? Definições vêm a calhar. A palavra impossível que está aqui, né, na capa, no sentido em que estou usando nesse livro, é um tipo de inovação extrema. Quem faz frente ao impossível não está inovando apenas na matéria, mas também na mente. Como categoria, impossível é tudo aquilo que nunca foi feito antes e, como a maioria acredita, nunca será feito. São façanhas que excedem tanto nossas habilidades quanto nossa imaginação. Elas vão além de nossos sonhos, muito loucos, no sentido mais literal da palavra. Melhorias que rompem paradigmas. Correr 1 quilômetro em 3 minutos, o voo até a Lua, chame uma categoria impossível com I maiúsculo. Mas existe também o impossível do I minúsculo. As mesmas regras se aplicam, já que ainda se trata daquilo que está além de nossas habilidades e de nossa imaginação, só que em uma escala diferente. Os impossíveis, com o I minúsculo, são as coisas que acreditamos serem impossíveis para nós. São proezas que ninguém, inclusive nós, ao menos por um momento, imaginou que seríamos capazes de realizar. Durante minha infância em Cleveland, Ohio, o desejo de me tornar escritor era um impossível com um I minúsculo. Além de colocar a caneta para trabalhar no papel todos os dias, eu não tinha a menor ideia de como fazer isso. Não conhecia nenhum escritor, sequer conhecia alguém que quisesse ser escritor. Não havia um caminho perceptível entre A até o B. Nada de internet, poucos livros, ninguém a quem fazer perguntas. Era o meu impossível particular. Vai pensando no seu. O meu também era escrever um livro há um tempo atrás. Nesse sentido, descobrir como ganhar dinheiro, fazer o que se ama, é outro impossível com I minúsculo. Assim como sair da pobreza, superar traumas profundos, tornar-se um empreendedor de sucesso, um CEO, artista, músico, ator, atleta e qualquer coisa de primeira linha em seu meio. O que há em comum entre essas conquistas? Não há uma trajetória clara entre os dois pontos. E, estatisticamente, muita pouca probabilidade de sucesso. Porém, não há nenhum segredo oculto. Após décadas pesquisando o tema e treinando pessoas para superar as suas
probabilidades, aprendi repetidas vezes a mesma lição. Se você dedicar a vida para realizar o impossível com um I minúsculo, às vezes é possível acabar realizando o impossível com I maiúsculo no meio do caminho. Então, embora esse livro tenha como base as lições aprendidas com pessoas que realizaram o impossível com I maiúsculo, ele pode ser usado por qualquer pessoa interessada em realizar impossíveis com I minúsculo. Posto isso, é impossível, um impossível com I minúsculo provavelmente não seja para todos. Existe uma diferença considerável entre buscar o aprimoramento pessoal e perseguir o impossível. O último pode ser definitivamente mais perigoso e muito menos divertido. Até onde sei, a única coisa mais difícil do que uma fadiga emocional de buscar a verdadeira excelência é a fadiga emocional de não buscá-la. E para deixar claro, esse não é um livro sobre alegria ou sobre tristeza. Há muitos outros livros que abordam esses assuntos, mas para nossos fins, alegria e tristeza não passam de coisas que acontecem no caminho da realização do impossível e de sua não realização. Mais significativo não significa necessariamente mais agradável. Aprendi isso do jeito mais difícil. Ao iniciar os estudos de jornalismo, cheguei à pergunta sobre o que é necessário para fazer o impossível. Tornei-me jornalista no início dos anos 90, nessa época, esportes de ação e aventura, esqui, surf, snowboard, skydiving, escalada e outros tipos de esporte estavam começando a chamar a atenção do público. Os X Games estavam começando a dar as caras, assim como os Gravity Games. Gravity, de gravidade. A mídia americana estava voltando os olhos para tudo isso. Porém, naquela época, não havia tantos jornalistas que sabiam muito sobre esses esportes. Isso é, se você soubesse escrever e surfar, ou escrever e esquiar, ou escrever e escalar, havia trabalho. É claro que não sabia fazer isso muito bem, mas me interessava por esses esportes e estava desesperado para trabalhar. Então menti para meus editores e tive a sorte suficiente de estar na melhor parte dos 10 anos seguintes atrás de atletas profissionais em montanhas e oceanos. Se por acaso você não é um atleta profissional e passa o tempo correndo atrás de atletas profissionais por montanhas, oceanos, vai quebrar algumas coisas. Eu quebrei muitas. 2 polegares esmegalhados, 2 clavículas quebradas, 3 manguitos roteadores rompidos, 4 costelas quebradas, 2 braços no punho, em 6 pedaços, cada uma das patelas 65 fraturas em perna, cox e no elo. Como eu disse, ir atrás do impossível tem o seu custo. Entretanto, no mundo real, o que significavam tantas coisas quebradas? Tempo livre. O que aconteceria eu sairia, tiraria uma ou outra radiografia e então seria forçado a ficar de molho no sofá durante meses. Porém, ao voltar, o progresso era perceptível. Era incrível e não fazia o menor sentido. Proezas que 3 meses atrás eram consideradas absolutamente impossíveis, que nunca foram ou nunca seriam realizadas, não haviam apenas sendo feitas, estavam sendo repetidas. Aquilo mexia com o cérebro. Explica a lenda do snowboarding Jeremy Jones. Coisas que eram impossíveis de manhã se tornavam possíveis à noite. Literalmente, regras que eram seguidas com veemências, aplicadas desde o início dos esportes de ação, regras do tipo não faça ou você morre, mudavam a cada dia e às vezes a cada hora. O surf, por exemplo, é uma atividade antiga
que data 1000 anos atrás. Durante a maior parte da época, o progresso era excepcionalmente lento. No milênio, entre o quarto do século da nossa era, quando o esporte foi inventado, e em 1969, em 1966, a maior onda surfada por alguém era de 7,5 metros. Qualquer coisa acima disso era considerada além da esfera da capacidade humana. Muitas pessoas acreditavam que as leis da física impediam os surfistas de pegar onda de mais de 7,5 metros. Mas hoje, apenas 2 décadas e meias depois, normalmente os surfistas pegam ondas de 18 metros de altura e rebocam ondas de 30 metros de altura. No começo desse livro, quando descrevi o impossível como uma forma de inovação extrema, foi exatamente isso que eu quis dizer. Quando vi essa inovação bastante extrema saindo do surfer para praticamente qualquer outro esporte de ação, definitivamente isso chamou a minha atenção. Mas não pelos motivos óbvios. É claro que esses atletas geralmente realizavam o impossível e, sem dúvida, isso exigia uma explicação. Mas o mais importante eram esses atletas. No início dos anos 90, atletas de esportes de ação e aventura eram um grupo excepcionalmente desordeiro, sem muitas vantagens naturais. Quase todas as pessoas que conheci vinham de ambientes extremamente complicados. Uma grande maioria vinha de lares desfeitos. Eles tiveram infâncias difíceis, com muito pouco estudo, quase nenhum dinheiro. No entanto, estavam ali, com uma regularidade espantosa, desbravando os caminhos do impossível e, nesse progresso, redefinindo os limites da nossa espécie. Olha que legal! De 7 metros para 30 metros no reboque ou 18 metros. O impossível está logo ali, né? O jornalismo, como um de meus antigos editores gostava de dizer, é o melhor trabalho do mundo, porque às vezes você se pega na cama com uma história e de perto ela fica ainda mais estranha. E essa foi uma das ocasiões. O quase impossível de escrever a sensação de sair com amigos. Você sabe, aqueles com quem saiu na noite e beberam 12 doses de tequila, fumaram 30 gramas de maconha, tomaram ácido, construíram uma rampa de esqui gigante na lateral de um velho ônibus escolar e estava na parte de trás de um estacionamento na área de esqui e derramaram uma quantidade considerável de gasolina no álcool do ônibus e incendiavam aquela porcaria encaixando-se nos esquis. Usavam uma picape que, além de rebocar ser um dos outros pelo estacionamento gelado e saltarem na velocidade de 80 km por hora em um esforço para ganhar os $5 oferecido à pessoa que, nua, conseguisse fazer o melhor backflip depois sobre o inferno. Por quê? Você sabe, não é fácil pagar o aluguel numa cidade de esqui. No dia seguinte, esses mesmos amigos iriam à montanha e fariam algo que, em todos os registros da história, nunca foi feito e ninguém acreditava que seria feito. Isso é mágico, escreveu o Thomas Pynchon. É claro, mas não necessariamente uma fantasia. Eu precisava entender porque isso estava acontecendo. E talvez, sem um ônibus escolares incendiados, se podia acontecer comigo, pode acontecer com você. Em outras palavras, estava desesperado pela fórmula. Também estava quase convencido de que havia essa fórmula e me sentia assim, porque, muito embora essas proezas fossem alucinantes, não era a primeira vez que minha mente alucinava. Meu irmãozinho não era mágico. Eu tinha 9 anos de idade quando vi o impossível pela primeira vez. Era 1976, um ano do bicentenário da independência dos Estados Unidos. E o causador do impossível foi o meu irmão mais novo. Ele tinha 7 anos de idade.
Era um fim da tarde, o meu irmão chegou em casa de um amigo e disse oi à mãe e tirou a calça jeans suja de lama, uma esponja vermelho brilhante em forma de bola. Ele tinha uns 2,5 centímetros de diâmetro e a cor igual a de um caminhão de bombeiros. Segurando a bola nos dedos com a mão direita, ele calmamente a colocou na mão esquerda, cerrou o punho e ao redor dela e ergueu extremamente, com agora fechada e para todos verem. Ele pediu a alguém, podia ser eu ou ser a mamãe, que assoprasse. A mamãe fez as honras. Então, meu irmão abriu os dedos e eu pirei. A bola tinha sumido. Assim, puft, sumido. Meu irmão tinha certeza, acabara de fazer o impossível. É claro que para muitos o truque dessa esponja em formato de bola desaparecendo não é lá essas coisas, mas eu tinha 9 anos de idade e nunca vira alguma prestignação assim. Sob essas condições, agora você vê, agora você não vê, era uma experiência verdadeiramente desconcertante. E desconcertante tinha 2 sentidos. A primeira, óbvia, a maldita bola sumira. A segunda, ligeiramente menos óbvio, meu irmão não era mágico. Disso eu tinha certeza. E nesses 7 anos de coexistência concomitantes, nada ele fizera que desafiava as leis da física. Não houve nenhuma levitação acidental. E quando a xícara de café favorita do meu pai sumiu, ninguém acusou meu irmão de teletransportá-la para uma outra dimensão. Portanto, embora ele não tinha realizado o impossível, se meu irmão não era mágico, devia haver uma explicação plausível. Talvez um conjunto de habilidades ou um processo. E era essa constatação surpreendente que eu estava a fim de saber. Significava que o impossível tinha uma fórmula. E, mais do que tudo que eu já quisera, eu queria saber que fórmula era essa. O que explica muita coisa do que aconteceu em seguida. Continuei a estudar a prestidigitação. Truques com cartas, moedas ou até aquelas malditas bolas. Na época, eu tinha 11 anos de idade e praticamente morava em Pandora Box, uma loja de mágica local. Vi muita coisa impossível na Pandora Box. E na década de 70 foi o meu apogeu da mágica. Os melhores mágicos costumavam sair em turnê e, por motivos além da minha compreensão, paravam em Cleveland, Ohio, local onde tudo isso aconteceu. Isso é que é a sorte e das boas. Significava que, mais cedo ou mais tarde, todos que eram alguém naquele mundo abririam um caminho até o meu mundo. Consequentemente, eu ia ver o impossível de perto e a todo tempo. A principal lição desses anos foi que, independentemente de quão alucinante um truque parecia no início, sempre havia uma mágica e uma lógica considerável e compreensível no fim. O impossível sempre tinha uma fórmula e a parte mais bizarra, e se eu aplicasse a mim mesmo, às vezes poderia compreendê-la. Como um dos meus primeiros mentores de mágica gostava de dizer, muito pouca coisa é impossível com 10 anos de prática. Isso é verdade, né? Esse mesmo mentor gostava de salientar que a história está repleta de coisas impossíveis. Nosso passado é um cemitério de ideias que detiveram esse título. O ser humano voando é um sonho antigo. Levamos 5.000 anos desde a primeira pintura rupestre de um ser humano alado até os irmãos Wright registrarem sua decolagem em Kitty Hawk no livro dos recordes. Aí a gente vai falar de Santos Dumont, né? Aí eu já vou brigar com esse livro e vou defender o nosso Santos Dumont, tá? Vamos esquecer que ele escreveu aí os irmãos Wright. Santos Dumont estava lá, primeirão, fazendo aí o seu voador, né?
Vão lá em Petrópolis visitar, que vocês vão conhecer a história. Porém, não paramos por aí. Em seguida veio o voo do transatlântico, depois o voo espacial e agora o pouso na Lua. E todos os casos, o impossível se tornou possível porque alguém descobriu a fórmula. Naturalmente, dizia meu mentor, se você não conhece a fórmula, parece mágica, mas agora você já sabe. De uma forma ou de outra, essas ideias nunca saíram da minha cabeça. Assim, quando os atletas de esporte de ação começaram a realizar as proezas, regularmente presumi que havia uma fórmula. Também presumi que era possível aprendê-la. É claro, a conta dessa suposição foram ossos quebrados, contas de hospital e muito mais. De fato, muito antes de descobrir como eles estavam conseguindo o impossível, tive um lampejo de consciência que, se não parasse de correr atrás deles, enquanto tentava descobrir como estavam conseguindo o impossível, eu não viveria muito tempo. Então, levei minha obsessão para um outro assunto e para uma outra área. Fui em busca de fórmulas nas artes, nas ciências, na tecnologia, na cultura, nos negócios, praticamente qualquer área que eu possa imaginar. O que é preciso para que pessoas, organizações e até mesmo instituições passem de fase no jogo de forma significativa. Essa era a pergunta. O que é necessário para romper paradigmas? Resumindo, se conseguirmos passar pela hipérbole e descobrir os aspectos práticos, o que é preciso para realizar o impossível. Essa era a fórmula que o Steven estava querendo descobrir. As respostas que descobri serviriam de conteúdo para a maioria dos meus livros. Tomorrowland, que é um livro dele, foi o resultado de uma investigação de 2 décadas sobre as invenções não conformistas que transformaram ideias de ficção científica em tecnologia fundada em ciência. Aquelas que realizam um derradeiro impossível e sonharam com o futuro. Aí o outro livro dele, o Bold, que a gente já leu aqui, analisei empreendedores presunçosos como Elon Musk, Larry Page, Jeff Bezos, Richard Branson é da Virgin, né? Todos eles, né, top de mind aí demais. Pessoas que criaram impérios empresariais impossíveis em tempo quase recordes e com frequência em âmbito em que ninguém acreditava ser possível sequer começar um negócio. Olha a questão do tempo, né? O livro Abundância, que eu comentei no início, o porquê que eu conheci, né, o Steven Kotler, foi sobre pessoas e pequenos grupos que abordavam e resolvem o desafio mundiais como pobreza, fome, escassez de água, desafios tão grandes que apenas uma década antes eram de domínio exclusivo de grandes corporações e governos importantes. E assim por diante. Ele fala no Abundância como é que esses caras pegaram problemas mundiais e tornaram seus para resolver. Né? Se você pega aí o Elon Musk, você pode ter as considerações que você quiser e tenha, eu tenho as minhas, mas acho ele um cara disruptivo, isso não tem dúvida alguma que ele é fato, e vai existir uma sociedade antes e depois dele, vai existir uma sociedade antes e depois de Steve Jobs, por exemplo, a sua rotina é impactada por isso, querendo ou não, o seu celular que você fica aí, foi impactada por Steve Jobs. Existe um antes e um depois de Steve Jobs e está existindo um antes e depois de Elon Musk, tanto nos foguetes, tanto na energia limpa, tanto em inteligência artificial, por exemplo, né? E esses outros que ele citou também. O que aprendi com todas essas obras? A mesma lição que aprendi ao fazer mágica. Sempre o impossível se torna possível. Existe fórmula. Novamente, definições vêm a calhar. Estou usando o termo fórmula do mesmo modo que os cientistas de computação falam sobre algoritmos, como essa sequência de etapas de qualquer um pode seguir, a fim de obter resultados consistentes.
E ainda que o restante desse livro seja dedicado aos detalhes dessa fórmula, há algumas questões chaves que valem a pena ser respondidas primeiro. Mas uma coisa é interessante, ele falou na fórmula, ele fala algoritmo, né? E ele fala consistente, resultados consistentes. Uma fórmula que não te dá resultado consistente é um lampejo que aconteceu, uma sorte aí que aconteceu. Mas a fórmula, ela define padrões para que você tenha sempre um mesmo resultado. E isso já foi importante colocar. Quer dizer, como é que a gente coloca variáveis que, se você mantiver o padrão dessas variáveis, você vai ter sempre um resultado positivo. Então, isso foi um ponto que a gente já começa a ressaltar ali. O que significa impossível para ele? Colocou com letra maiúscula e letra minúscula, um possível, que é um impossível de forma geral, e um impossível particular. Então é isso que a gente tem que começar a pensar agora. Eu vou fazer uma lista de impossíveis particulares meus, que eu gostaria de alcançar, e analisar impossíveis maiores. Que ele falou que de repente você faz um e alcança o outro, você faz o outro e alcança um, né? Então eu acho que é isso, definir nossos impossíveis minúsculos e maiúsculos e entender que agora a gente vai descobrir essa fórmula. E essa fórmula tem que ser consistente. Eu tô animada com esse livro, gostei. Paramos a leitura de hoje por aí, estamos na página 8 e depois a gente vai continuar. Até o próximo vídeo, até os próximos insights. Coloca aqui embaixo seus impossíveis.